que a bondade do Senhor cada vez seja mais e mais realidade na sua vida. Deus é bom. Não esqueça nunca dessa verdade. Eu estou aqui profetizando vida. A vida de Deus, o coração de Deus, a palavra dEle, para que você possa saber realmente dessa realidade tão gloriosa, que o Senhor Deus é bom e a misericórdia dEle dura e dura e dura para sempre. Quando lemos a Bíblia, nós nos vemos nela, nós nos encontramos aqui. Todos os personagens que encontramos, eles se identificam também conosco. Viver no mesmo mundo, enfrentar situações como as que enfrentamos, passaram momentos assim delicadíssimos da vida, mas tudo é como termina, é que se conta. E eu quero ler para você hoje a história de um homem. Tem apenas 2 versículos da Bíblia e em 2 versos apenas nós encontramos o resumo da história dele. Ele começou muito mal e terminou muito bem. É isto que deve acontecer. Não importa como você tenha começado o dia, como você tenha começado o seu emprego, como você tenha começado o seu casamento, o importante é saber. Você pode ter começado mal, mas o importante é como termina. E é como termina é que se conta. Está escrito em 1 Crônicas, capítulo 4, e eu quero ler os versículos 9 e 10. Preste atenção nesse texto maravilhoso. Diz assim: foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Interessante a história dele. Em 2 versos, nós encontramos todos os dias desse homem, toda a vida dele. E diz aqui que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Por quê? Ele diz assim, porque sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. O nome Jabes significa aquele que faz sofrer. Ou seja, Jabes, o significado do próprio nome dele, era esse nome assim diferente. Não é um nome tão comum do dia a dia. E o significado do nome é aquele que faz sofrer, aquele que provoca dores, aquele que traz sofrimento. Agora imagine alguém sendo chamado por esse nome, ou você que provoca dores, ou você que traz sofrimento. É uma situação terrível, não é assim? Não existe uma coisa chamada destino. Não existe uma coisa chamada um pré-determinismo. Não. Ou seja, Deus, Ele conhece a nossa vida, mas não pense você que você nasceu para provocar dores, sofrimento nos outros. Quantas vezes vem este sentimento que machuca tanto a vida? Quantas vezes você diz assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Você não é uma Gabriela da vida, pelo contrário. Alguns dizem assim, o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Mas alguém disse, mas o marceneiro, Jesus Cristo, ele pode tomar o pau que nasceu torto e fazer dele algo tão glorioso. É assim a vida. Você jamais pode esquecer dessa realidade. Sabe por quê? Porque se tudo na vida é uma escolha, você pode escolher também vivenciar esta realidade. Diz aqui o texto, Jabes, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Por causa de quê? Porque ele diz, eu não vou ser aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Eu não vou continuar sendo o que as pessoas dizem que eu sou. Eu vou ser aquilo que Deus sonhou para a minha vida. Quando você também escolhe viver assim, as circunstâncias, elas podem fazer declarações horrorosas, mas quando você diz, eu vou viver a minha vida dentro da vontade do Senhor, eu vou viver aquilo que Deus preparou para mim, cada dia, eu vou transformá-lo em um festival de misericórdia, de graça, de vida, de unção. Eu vou viver assim. E diz aqui o texto, ele, Jabes, invocou ao Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes.
Ele disse, ó, tomara que me abençoes. Por quê? Porque ele disse, eu não vou viver aquilo que as pessoas querem que eu viva. Eu quero viver aquilo que Deus sonhou para a minha vida. Ele invocou o Senhor. Talvez você tenha tentado mudar a sua história tantas vezes, correndo de um lado para o outro. Já mudou, já passou por tantas religiões, já passou por tantas igrejas, já correu tanto e você continua sendo a mesma pessoa. Mas no fundo, o que você tem que fazer é invocar a pessoa certa. E diz aqui o texto, Jabes invocou o Deus de Israel. Sabe, Deus é Deus. Não existe outro Deus além dele. Jesus é Deus, compreende? E é Ele que você deve invocar. E Ele mesmo disse, invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Ah, quando você invoca o Senhor, você tem que ter essa certeza que Ele vai te ouvir. E ouvir não apenas escutar, Ele vai intervir, Ele vai mostrar realmente a vontade dEle. E Jabes toca no ponto, o ponto nevrálgico que ele queria era que seu nome fosse mudado. Mas não era simplesmente o vocativo, o nome como ele era conhecido. Ele queria que a vida dele fosse mudada. Quem sabe você gostaria tanto que a sua família fosse mudada, seus filhos, seu marido, sua esposa, mas você não consegue mudar ninguém. Nós não mudamos as pessoas, não conseguimos, mas Deus pode. Deus pode. E é isso que Jesus Cristo veio fazer. Jesus Cristo veio para mudar. Jesus Cristo veio para transformar. E Jabes, ele orou dizendo assim, invocando o nome do Senhor, ele disse assim, ó, tomara que me abençoes. Este foi o grito dele, ó, tomara que me abençoes. Era isso que ele queria. Ele queria a bênção na sua vida. Ele queria a bênção, queria mudar completamente a sua história. Ele queria que a sua vida fosse completamente transformada. Quando ele disse, ó, tomara que me abençoes. E o texto termina dizendo, e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Deus não é egoísta. Deus, não, de forma alguma, Ele quer esconder aquilo que Ele tem para a sua vida. O texto termina dizendo, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Eu não sei qual é o pedido maior do seu coração, mas eu quero dizer a você que nós estamos aqui em Belo Horizonte com um único propósito, de abençoar a sua vida. Queremos ver a sua vida sendo realmente transformada pela bênção do Senhor. Este telefone que está aí, 3429-9550, é o nosso telefone. Às 24 horas você pode ligar. Nós vamos orar com você, vamos ouvir você e queremos ver a sua vida sendo mudada, como a deste homem foi mudada. Ao invés dele ser aquele homem que provocava dores, provocava sofrimentos por onde ele passava, depois desse tempo, ele sempre passou a deixar a vida de Deus. 3429-9550. E amanhã, se o Senhor permitir, nesse mesmo canal, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida para o seu coração. Até lá, no nome de Jesus. Amém.